Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 22 a 33. Evangelho de Mateus 14, 22 a 33. Obrigado, minha filha. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E todos foram tomados de medo e gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tem bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, és tu? Manda ir ter contigo sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas, foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente, esse é Filho de Deus. A prova da tempestade. A prova da tempestade é o tema da mensagem que eu quero compartilhar com você nessa noite tão especial, nessa noite tão festiva, para nós, Igreja do Senhor. Veremos hoje os discípulos de Jesus passando por mais uma prova. Não foi uma prova de fogo, mas uma prova de uma tempestade. Foi mais uma prova de muitas. E é exatamente isso que acontece conosco. Nós somos provados todos os dias. Somos submetidos como os discípulos a passarmos por diversas provas. Essa da tempestade tem muito a nos ensinar nessa noite. Essa prova que os discípulos vão passar na tempestade tem muito a nos ensinar. E a gente vai entender no percurso da mensagem por que é uma prova. Veja bem, o texto inicia com uma palavra de Jesus, uma palavra de ordem de Jesus. E ele disse: vamos passar para o outro lado. E o que está acontecendo aqui nesse momento? Jesus acabara de multiplicar os pães e os peixes. E ao multiplicar os pães e os peixes, o Evangelho de João vai dizer que a multidão quer colocar Jesus como rei, estabelecê-lo como rei. Jesus, ele então foge, não da realidade de ser rei, porque ele já era rei, mas naquele momento ele não estava ali na qualidade de rei, ele estava ali como servo, estava ali como alguém que veio servir e não para ser servido. E a multidão quer aclamá-lo como rei por causa dos milagres que eles estavam fazendo. Ele resolve então sair, ficar a sós. Ele vai ao monte, e desse mesmo monte que ele está indo, ele vê os discípulos de longe. Ele está sozinho e os discípulos também sem a presença dele. Assim é o contexto da história. E então o texto vai dizer que no meio da madrugada, em alguns momentos da noite, eles vão enfrentar a prova da tempestade.
Eles precisavam entender que Jesus não veio naquele momento como rei político, porque os discípulos também achavam isso, eles achavam que Jesus também era um rei político. Para que eles pudessem tirar da ideia, da mentalidade daquele momento que Jesus não era um rei, não veio para ser rei, Jesus os coloca à prova. Olha só que coisa interessante. A multidão, Jesus, ele simplesmente despede e deixa a multidão e vai para o monte. Os discípulos, ele os compele a ir para o mar para passar uma prova. Interessante, muito interessante. Os discípulos, com essa mentalidade que ainda perdurou por mais alguns dias, Jesus vai levá-los a passar pela prova da tempestade, para que eles pudessem entender que Jesus não era um rei político, e sim Filho de Deus. É o último versículo do texto que lemos. Eles vão verdadeiramente, no final dessa história, dizer: verdadeiramente esse é o Filho de Deus. Mas precisaram passar pela prova da tempestade para entender isso. Eu tenho aqui, nessa noite, algumas reflexões para fazer com você sobre essa experiência dos discípulos na tempestade. Eu quero que você me acompanhe comigo. Vou tentar não demorar, ainda que hoje é festa, e dia de festa a gente sempre fica mais tarde, mas eu quero compartilhar com você algumas reflexões. Eu espero que essas reflexões possam tocar seu coração, abençoar sua vida, falar a você nessa noite. E a primeira pergunta que nós fazemos aqui, o texto, ou o texto nos faz, tanto faz, é essa: por que Jesus permite que os discípulos passem pelo teste da tempestade? Qual é a razão de Jesus fazer com que esses homens passem pelo teste da tempestade, além dessa que eu acabei de falar, de que eles precisavam entender que Jesus não estava ali para ser rei? Qual é a razão? O versículo 25 é a resposta à nossa pergunta. No versículo 25 está escrito assim: na quarta vigília da noite foi ter com eles, andando sobre o mar. Essa aqui é a resposta. Os judeus separavam a noite de 4 formas, ou em 4 períodos: 6 às 9, 9 à meia-noite, meia-noite às 3 e 3 às 6 da manhã. Eles chamavam de vigílias. Então, primeira vigília, segunda vigília, terceira vigília e quarta vigília. Jesus vai encontrar com seus discípulos em que vigília? Na quarta. Ou seja, se a quarta vigília começa às 3 e vai até às 6, Jesus vai encontrar com seus discípulos entre 3 às 6 horas da manhã. E se nós levarmos em consideração que ele vai para esse monte para orar, a gente vai chegar à conclusão de que ele ora aproximadamente 9 horas. 9 horas de oração, intercedendo pelos seus discípulos, intercedendo por ele. Na quarta vigília da noite, Jesus chegou quando a tempestade estava mais forte e ameaçadora. Então a resposta à pergunta é: por que Jesus permitiu que os seus discípulos passassem por esse teste da tempestade? Exatamente, para que eles pudessem entender de que Jesus chega na hora mais difícil. Ele chega na hora que mais nós precisamos. Os discípulos precisavam entender exatamente isso. No momento mais difícil da tempestade, ele chegou. Ele se fez presente. E é isso que nós precisamos entender quando passamos as nossas tempestades. A gente precisa entender que o nosso Senhor Jesus não está nos olhando. Ele está de longe, Ele está de perto nos olhando, porque longe, perto, perto e longe não há diferença para Deus. E Jesus é Deus. Jesus está no monte orando, mas ele está vendo os discípulos, e na hora certa, no momento certo, ele se aproxima andando sobre as águas, e ele chega perto dos discípulos. E é isso que Jesus faz conosco. Quando nós precisamos, quando nós mais precisamos, ele vem ao nosso encontro e se faz presente, porque ele nos ama, porque ele quer que nós entendamos que ele é nosso Senhor e que nós somos seus discípulos. Se você estiver passando por uma tempestade, creia nisso. Na hora certa Jesus vai chegar. Na hora certa Ele vai se aproximar de você.
Por isso que Jesus permite que eles passem por essa tempestade, para mostrar-lhes que Ele chega na hora certa. Na hora certa Jesus vai chegar perto de você. Na hora certa Jesus vai ajudar você. Na hora certa Jesus vai se fazer presente na sua vida. Na hora certa a tempestade vai passar, porque Ele vai fazer a tempestade passar. Segunda indagação, segunda pergunta: qual é a voz que você ouve quando a tempestade é mais forte? Qual a voz que os discípulos ouviram no meio da tempestade? Qual é a voz mais forte que eles ouviram? Qual é a voz mais forte que você ouve quando a tempestade está mais forte? Jesus está do monte e vai ao encontro dos discípulos. E os discípulos, a primeira voz que eles vão ouvir não é a de Jesus. Sabe qual a voz que eles vão ouvir? A voz do medo. Está escrito. Porque eles disseram, é um fantasma. E sabe o que eu acho interessante? O medo cria fantasma onde não existe. O medo fabrica fantasmas que não existem. O medo faz com que a nossa fé seja ofuscada e a gente passa a enxergar aquilo que não existe. O que os discípulos ouviram primeiro não foi a voz de Jesus, foi a voz do medo. Olha só que coisa interessante. No outro texto que nós lemos pela manhã, lá de Marcos capítulo 5, o outro registro, quando Jesus acalma a tempestade, nesse texto de Marcos, Jesus fala ao vento, ou melhor, fala a uma entidade demoníaca, vimos isso pela manhã: cala-te, aquieta-te. Nesse texto, Jesus não fala a tempestade, não fala ao vento, consequentemente não está falando com nenhuma entidade demoníaca. No registro de Marcos capítulo 5, a tempestade foi levantada por uma entidade demoníaca, porque queria impedir Jesus de chegar do outro lado e curar o gadareno. Vimos isso pela manhã. Nessa tempestade não tem nenhuma entidade demoníaca. Essa tempestade é uma prova, é permissão de Jesus. Por isso que Jesus não vai precisar falar nada com o vento, com o mar. Ele só fala com seus discípulos. E o que ele fala aos seus discípulos? 3 palavras. Quais as 3 palavras? Estão escritas. Tem bom ânimo. Sou eu. Não temas. Tem bom ânimo. Sou eu. Não temas. Qual é a voz que você ouve no meio da tempestade? A voz do medo ou a voz de Jesus que diz, tem bom ânimo, sou eu, não temas? A voz que nós precisamos ouvir quando a tempestade se levanta na nossa vida é a voz de Jesus. E a voz de Jesus sempre vai dizer, tem bom ânimo, sou eu, não temas. Tem bom ânimo, sou eu, não temas. É essa voz que você precisa ouvir, porque essa voz tira de nós todo medo. Aleluias, glória a Deus. Eu não sei qual a tempestade que você está enfrentando, mas é exatamente essa voz que você precisa ouvir, a de Jesus. Tem bom ânimo, sou eu, não temas. Eu quero falar só de uma aqui, só uma. Sou eu, ou eu sou. Eu sou, eu sou, eu sou. Sou eu sou. Eu sou, essa expressão eu sou é uma expressão divina, ela aparece no Evangelho de João muitas vezes. Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a ressurreição, eu sou o bom pastor, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a luz do mundo. E aqui Jesus está dizendo, não temas, eu sou Deus, aleluia. Não é a voz do medo que você tem que ouvir, é a voz de Deus. E o Deus, o eu sou, sempre vai dizer aos nossos ouvidos, não tema, não temas.
sou eu, estou aqui. Ei, acalma o seu coração. Jesus está dizendo para você nessa noite: não temas, sou eu sou Deus, eu estou aqui. Amém? Glória a Deus. Terceira pergunta, terceira reflexão: o que te coloca ainda na condição de inerte, mesmo sabendo que Jesus faz a tempestade acalmar, e Ele se faz presente na tempestade? Vou repetir: o que te coloca ainda na condição de inerte, mesmo sabendo que Jesus se faz presente na tempestade e Ele faz a tempestade acalmar? Por que os outros discípulos não fizeram o mesmo que Pedro? No início do texto, no versículo 22, diz que Jesus compeliu os discípulos. Os discípulos. E a pergunta é: por que os discípulos ficaram inertes no barco e só Pedro saiu? Todos eles foram compelidos por Jesus, foram desafiados a Jesus a atravessar o mar. Sabe por quê? Porque o mesmo que aconteceu com os discípulos no início vai acontecer agora. O medo. O medo é insistente. O medo paralisa. O medo faz com que a gente não ouve o chamado de Jesus: vem. Sabe por que Pedro se levanta? Porque Pedro quer viver um sobrenatural. Está escrito na palavra, e porque está escrito na palavra, a gente crê nela. Pedro também caminhou sobre as ondas. Por que os discípulos ficaram parados? Porque eles não quiseram experimentar algo sobrenatural, porque estavam presos ao medo. Pedro não. Pedro teve uma fé, por alguns momentos, uma fé de experimentar um sobrenatural. Por isso que só ele ouve a voz de Jesus: vem, vem, vem. Por que será que a gente fica tanto inerte no meio da tempestade? Porque a gente fica com medo. E Jesus está desafiando a gente todo dia: vem, vem caminhar comigo, vem experimentar coisas novas, vem experimentar sobrenatural. E o melhor, vem experimentar a minha companhia. Sabe, o mais gostoso não é ver uma tempestade na nossa vida se dissipando no poder de Jesus. O mais gostoso, quando a tempestade se levanta, é irmos até Jesus e desfrutarmos da sua companhia. Aleluias. Isso é o mais gostoso. Por que será que tanta gente fica inerte, parada? Não sai do barco, com medo de enfrentar a tempestade? Ei, enfrenta a tempestade. Enfrenta essa luta, enfrenta essa batalha. Mas enfrenta olhando para Jesus, olhando para Ele. Caminhe, não fique parado. Saia do barco, vai até Ele. Porque você vai ouvir, e só você vai ouvir, porque aqueles que ficarem não vão ouvir. Só você vai ouvir Jesus dizendo: vem, 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 vem. Irmãos, o vem de Jesus nos impulsiona a querer mais, mais, mais. Quanto mais Jesus diz vem, mais nós queremos a sua companhia. Quanto mais Ele diz vem, nós queremos mais ainda a sua companhia. E que você possa desfrutar de sobrenaturais na companhia de Jesus. Amém? Glória a Deus. A última reflexão que eu faço nessa noite: por que ainda há dúvidas, mesmo depois de experimentar o poder da força contrária da tempestade? Por que ainda há dúvidas? Mesmo depois de experimentar o poder de Jesus de se fazer presente na tempestade.
Diz o texto que Pedro está caminhando, ele repara na força do vento. Ele olha a força do vento. De novo o medo. Só que o medo agora não é dos discípulos, o medo agora é de Pedro, porque é ele que estava caminhando sobre as águas. E de repente ele repara na força do vento. O que significa isso? Ele parou de olhar para Jesus. Quando a gente para de olhar para Jesus, o medo toma conta. Por isso que tem tanta gente que se afasta da presença de Deus, porque para de olhar para Ele. Parou de olhar para Ele e vai olhar para o vento. Vai vir o medo e vai começar a afundar. Por isso tem muita gente que afunda na vida espiritual, porque parou de olhar para Jesus. E a Bíblia nos diz, olhando para Ele, autor e consumador da nossa fé. Ei, não para de olhar para Jesus, permaneça olhando para Jesus, porque enquanto você olhar para Jesus, você não vai sucumbir, e você não vai reparar na força do medo, do vento, e ser tomado pelo medo. Amém? O medo paralisa, o medo trava as emoções, o medo nos leva a fugas e esconderijos. Qual foi o primeiro sintoma do pecado? Quando ele entrou na vida de Adão e de Eva? Medo. E o que eles fizeram? Se esconderam. Jesus quer tirar você do medo hoje. Jesus quer tirar você do esconderijo hoje, para trazer você para perto dele. Sabe para quê? Para estender a sua mão e levantar você. O texto diz que quando Pedro vai afundando, Pedro volta a olhar para Jesus. E quando ele volta a olhar para Jesus, ele supera o seu medo com um clamor. O que fazer quando a gente afunda? Clamar. Senhor, me socorre! Que bom que mesmo em meio ao medo, podemos suplicar Jesus, e Ele segura na nossa mão e não deixa a gente afundar. Glória a Deus. 2 textos para a gente terminar. Eclesiastes 11:1. Não precisa abrir. Eclesiastes 11:1. Diz assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Guardou? Eclesiastes 11:1. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Outro texto, Miqueias 7:19, diz assim: tornará a ter compaixão de nós, a ter misericórdia de nós. Tu lançarás todos os nossos pecados no mar. Vou ler de novo. Tornará a ter compaixão de nós, misericórdia de nós, e tu lançarás o nosso pecado no fundo do mar. Você deve perguntar o que tem a ver isso com a história de Jesus na tempestade, na prova da tempestade. O que tem a ver isso com essa história que nós lemos em Mateus? Para compreendermos isso, nós precisamos conhecer um pouco de um rito judaico chamado Tashilir. Como era esse rito, ou como é esse rito chamado Tashilir? No primeiro dia do ano, no final da tarde, os judeus, eles pegam um pedaço de pão com fermento, lança no rio, em riacho, no mar, onde tem peixe. Isso simboliza que o pecado está sendo lançado nas águas para serem purificados de seus pecados. Esse é o rito do judaico chamado Tashilir. Que Eclesiastes está dizendo para nós aqui: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Terás misericórdia de nós, e os nossos pecados serão levados ao fundo do mar. E talvez você esteja perguntando o que isso tem a ver com a nossa história. Eu vou te dizer. João diz que Jesus está multiplicando
peixes e pão. O contexto, tanto de Mateus quanto de João, e João nos fala melhor, que Jesus está multiplicando peixes e pão, ou pão e peixes, ou pães e peixes. E quando ele termina de multiplicar os pães e os peixes, ele vai dizer: eu sou, complete. De novo, eu sou o pão da vida. E aí os judeus começam a murmurar. Murmurar. Como é que ele pode dizer que ele é o pão da vida? E ele insiste em dizer: eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto, mas eu sou o pão da vida. Quem me experimenta jamais terá fome, jamais perecerá, jamais morrerá. E aí você está perguntando o que isso tem a ver com o texto. Sabe o que está acontecendo aqui? No mar da Galileia? Eu vou te responder, mas antes, responda-me você: quem é o pão da vida? Mais forte, quem é o pão da vida? Jesus. Glória. O que está acontecendo aqui no mar da Galileia? Jesus multiplica os pães e os peixes, por ele ser levado ou tentado levar pelos homens a ser rei. Ele se retira, vai orar. Os discípulos vão para a prova da tempestade. Ele fica lá 9 horas orando, e depois ele vem, acalma a tempestade. E ele vem como? Como é que ele vem? Como é que ele vem, gente? Caminhando sobre as águas. Eu vou mudar um pouco o termo. Ele vem lançando-se sobre as águas. Ele se lança sobre as águas. Aí você esteja ainda perguntando o que tem a ver o tachili com isso. É simples: o pão da vida se lançou sobre as águas. Ele é o nosso tachili. Por que Pedro afundou? Porque Pedro tinha pecado. Ele é pão com fermento, ele afundou. Mas Jesus era o tachili de Pedro. Ele segurou na mão de Pedro e disse: o seu pecado já mergulhou, agora você vem. Você caminha comigo de novo para o barco. Aleluia. Só que Eclesiastes diz o quê? Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias um dia nós vamos achar o pão da vida. Um dia nós vamos achar o pão da vida, porque ele se lançou e levou para o fundo do nosso mar, das águas, os nossos pecados. Os nossos pecados foram lançados no fundo do mar, e Deus não se lembra mais dos nossos pecados. O que está faltando? Está faltando um dia nós encontrarmos o pão da vida, e nós encontraremos o pão da vida na eternidade. Aleluias. Glória a Deus. Só tem um detalhe para eu terminar. Sim, em breve nós encontraremos o pão da vida, mas só achará quem se lança nos braços dele, no meio ou em qualquer momento de uma tempestade. Quem que vai achar o pão da vida? Quem se lança nos braços dele, ainda que esteja vivendo ou passando por uma tempestade. Eu quero fazer uma pergunta a você nessa noite: você já se lançou nos braços do pão da vida? Você já mergulhou a sua alma nele? Sua alma já foi mergulhada para que os seus pecados fossem apagados, lançados no esquecimento? Você já se lançou nos braços do pão da vida? Se você não se lançar, você não vai achar o pão da vida, porque no rito judaico diz que quem lança o pão vai achar. Só que esse rito não é apenas um rito judaico, é profético, porque só existe um pão que volta. O pão natural, ele vai e o peixe come, ele desaparece. Só existe um pão que volta. Esse pão que volta é Jesus Cristo, o pão da vida. E é esse que nós vamos encontrar. Só que para encontrar o pão da vida, você tem que se lançar. Ele já se lançou, agora é a sua vez. O dia você quer encontrar o pão da vida? Quem quer encontrar o pão da vida aqui, hein?
Aleluias. Só tem uma maneira de você encontrar o pão da vida: se lançando nos braços dele, se entregando a ele. Pastor, mas eu estou passando por uma tempestade. Mas é na tempestade que você tem que lançar o seu pão. Se lançar, ser como pão. É na tempestade que você tem que mergulhar os seus pecados. Fique tranquilo, porque se a sua alma clamar, Jesus segura na mão. Foi o que Jesus fez com Pedro. Ele se lançou e Jesus o puxou. O que Jesus quer fazer com você hoje? Ele quer puxar você do meio da sua tempestade e te dar vida. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Eu quero te dar uma oportunidade, porque o texto diz que os discípulos reconheceram ser Jesus, o Filho de Deus. E nós cremos que só tem uma maneira de você ser salvo. Crê que Jesus Cristo salvou, morreu por você, se entregou por você, e crê que Ele é Filho de Deus. O Senhor está te dando uma oportunidade hoje de salvar a sua alma. Hoje é o seu dia de você mergulhar a sua alma nele, se lançar, para que os seus pecados sejam apagados, purificados, e você caminhe com Jesus. Com seus olhos fechados, eu quero que você preste atenção nisso. Sabe, Pedro voltou a caminhar sobre as ondas, depois que ele quase se afundou. Ele voltou a caminhar sobre as ondas, porque o texto diz que eles voltaram para o barco. O texto diz que eles voltaram a andar sobre as águas para o barco. Eles quem? Pedro e Jesus. Ele voltou a experimentar o sobrenatural de andar sobre as águas, só que agora na companhia de Jesus. A vida com Ele é assim. A gente passa por tempestades, mas a gente passa com Ele. Ele segura na nossa mão, Ele caminha com a gente, Ele caminha conosco. Essa é a vida de quem tem Jesus no coração. Essa é a vida de quem se lança aos braços dele. Essa é a vida de quem quer que os seus pecados sejam apagados, quer que os seus pecados sejam lançados no mar do esquecimento. E o Espírito Santo está te fazendo essa pergunta hoje. Você quer que os seus pecados sejam lançados no mar do esquecimento? Você quer segurar na mão de Jesus? Você quer um dia contemplar o pão da vida? Você quer achar o pão da vida um dia na eternidade? Só tem um jeito, querido: se lance, experimente Jesus. Pastor, mas está difícil viver essa tempestade e passar por ela. Eu sei, mas exatamente na tempestade que Jesus quer chegar. Ele está chegando, Ele está aqui. Ele quer segurar na sua mão. Tudo que você precisa é clamar. Clamar: Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, segura na minha mão. Senhor, estou me afundando, estou sucumbindo. Segura na minha mão, Senhor. Você quer isso? Eu vou te ajudar. É a sua fé, não sou eu. É a sua fé. Bem baixinho. Você vai dizer comigo, com o seu coração e toda a sua fé. Diga assim: Senhor Jesus, segura na minha mão. Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu por mim. Senhor Jesus, eu lanço os meus pecados em teus braços. Eu me lanço em teus braços. Senhor Jesus, me levanta, me ergue para uma nova vida. Jesus, eu te recebo em meu coração. Eu te recebo em minha vida. Jesus, eu creio que o Senhor é Filho de Deus. Eu creio que um dia eu vou te encontrar na eternidade.
Levanta a sua mão se você fez essa oração e você está recebendo Cristo hoje. Levanta a sua mão bem alto. Se você fez essa oração e está recebendo Cristo hoje. Tem alguém lá atrás? Levanta a sua mão. Eu não estou te vendo. Tem alguém que quer receber o pão da vida hoje? Se não tiver ninguém, eu só creio em duas coisas: ou você não quer, ou você já é salvo. Só tem essas duas verdades para mim. Jesus está aqui, querendo segurar na sua mão, te levantando para uma nova vida. Ou você não quer, ou você já é salvo. Vou dar mais uma outra oportunidade. Se você não é salvo ainda, se você não tem convicção de que um dia você vai encontrar o pão da vida, é hora de você lançar nos braços dele a sua vida, e ele vai purificar os seus pecados. Tem alguém aqui? Última vez que eu falo. Todos são salvos? Você? Tem certeza? Amém. Deus te abençoe. Aplauda o Senhor por uma alma. Glória a Deus. Glória a Jesus. Mais alguém? Mais alguém? Vem cá, filho, fica aqui. Mais alguém? Quer achar o pão da vida? Lance o teu pão sobre as águas, porque um dia você o achará. O pão da vida é Cristo. Quer achar Cristo? Fica alguém com ele aqui, por favor. Mais alguém? Então eu creio que você é salvo, ou eu creio que você está rejeitando o pão da vida. Uma dessas duas coisas. Eu espero que você não esteja rejeitando o pão da vida. Eu espero que você já é salvo. Eu espero que os seus pecados já foram mergulhados no mar do esquecimento. Eu espero que você já tem a convicção do que um dia você vai encontrar o pão da vida. Nós encontraremos o pão da vida. Vamos ficar em pé?